ministrista Augusto Aras deixou ou vai deixar nesta terça-feira a Procuradoria-Geral da República. Com o fim do mandato dele na PGR, a escolha de um novo sucessor por Lula pode demorar, já que o presidente diz não ter pressa. Para a gente entender o legado de Aras e o que a gente pode esperar para o futuro do cargo na Procuradoria-Geral da República, a gente conversa agora com o advogado Acácio Miranda da Silva Filho, que é doutor em Direito Constitucional. Doutor Acácio, bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News, ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lívia. Prazer falar com você mais uma vez, com o Rafael e com todos que nos acompanham. Eu não posso deixar de começar essa entrevista, tem relação com o assunto, mas abrindo uma brechinha para a gente falar de outras questões envolvendo Augusto Aras, porque ontem o ministro do STF, Dias Toffoli, falando durante uma cerimônia no Conselho Nacional do Ministério Público, ele trouxe algumas falas que preocuparam bastante e deixaram um mistério no ar, digamos assim, doutor Acácio. Para quem não acompanhou, ontem ele elogiou a gestão de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República, disse que em vários momentos nesses últimos anos o Brasil esteve à beira de uma ruptura institucional e que a força do silêncio de Augusto Aras foi fundamental para que a democracia continuasse diante dessas situações de crise e de risco de ruptura. Eu queria te ouvir, doutor Acácio, em relação a isso. De que ruptura possivelmente Dias Toffoli falava e que força do silêncio é essa que ele mencionou também, na sua opinião? Eu confesso, Lívia, que a frase do Toffoli, para mim, também causou estranheza. E estranheza por duas razões. Primeiro, o Augusto Aras foi muito criticado, especialmente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, por uma eventual omissão ou por eventuais omissões. Em determinados momentos, quando o ex-presidente ameaçou ou foi imputado que ele estaria ameaçando transpor as linhas constitucionais, muitos disseram que o Augusto Aras foi omisso em relação a isso. Inclusive, todos aqueles que são críticos à gestão do Augusto Aras apontam exatamente este ponto, apontam exatamente estas omissões como a grande falha dele na condução do Ministério Público. Diante disso, a partir do momento que o ministro Dias Toffoli, cita essa omissão ou esse silêncio como o grande trunfo do procurador Augusto Aras, eu confesso que isso causa um certo embaralhamento, na minha cabeça e na cabeça de todos aqueles que acompanham o Supremo Tribunal Federal, em especial a Procuradoria-Geral da República, porque o que até aqui era crítica passou a ser um ponto de elogio. Imagino que o Dias Toffoli tenha estabelecido a partir desse discurso, tenha tido como objetivo, a partir desse discurso, uma saída honrosa ao Augusto Aras. Mas não sei se esse foi exatamente o efeito operado a partir destas palavras. Acácio, bom dia. Mas para além da visão do ministro Toffoli, do ponto de vista institucional, o desempenho do Augusto Aras foi um desempenho de um procurador que procurou restabelecer a normalidade no Ministério Público, acusado muitas vezes de denuncismo excessivo, ou foi o comportamento de um procurador que, de certa maneira, atendeu os desígnios do presidente de plantão? Do ponto de vista institucional, o que é que significa o legado de Augusto Aras para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria-Geral da República? Rafael, acho que são dois pontos a partir da sua fala. Primeiro, uma questão relacionada à escolha de todos os procuradores gerais da República que nós tivemos desde a redemocratização. Se nós lembrarmos lá atrás, o Geraldo Brindeiro, durante os mandatos que exerceu no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele era chamado de engavetador geral da República. E todos os outros procuradores gerais escolhidos pelos presidentes da República foram objetos de crítica por conta deste processo de escolha. Inclusive, lá no seu primeiro mandato, o presidente Lula optou, fazendo um gesto
para a carreira, gesto esse que não tem qualquer previsão legal, qualquer previsão constitucional, ele escolheu um dos candidatos da lista tríplice. Então, isso mostra que há necessidade de nós revisitarmos este processo de escolha. Em segundo lugar, o Procurador-Geral da República, como todos os atores vinculados ao Poder Judiciário ou que tenham atuação perante o Poder Judiciário, eles atuam corretamente, eles começam corretamente quando eles prezam pela discrição. E essa é uma das características do Augusto Aras. Então, apesar de todas as dificuldades, apesar dele ter sido inserido nessa polarização política que nós vivemos no Brasil, eu reputo como um legado positivo, especialmente por conta da sua ponderação e por conta da sua descrição quando da atuação enquanto Procurador-Geral da República. A gente segue conversando com o advogado Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional. Eu chamo agora para essa conversa também, doutor Acácio, o Roberto Mota, nosso comentarista, que chega agora também ao Jornal da Manhã. Bem-vindo e bom dia, Mota. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Acácio. Professor, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, entre outros cargos, são indicações políticas. Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, para fazer uma comparação, a gente vê várias situações em que esses personagens têm atuação política. Inclusive, na história dos Estados Unidos, tem até situações em que um deles foi escolhido para a Suprema Corte Americana. É possível escapar de uma situação como essa? É possível ter um PGR que seja neutro politicamente? São dois cenários, Mota. Quando nós pensamos nos Estados Unidos, e acho até que no último bate-papo que nós fizemos, nós falamos sobre o Supremo Tribunal Federal e algo parecido com o que eu vou falar agora. Nos Estados Unidos, os procuradores, os promotores, na sua maioria, são eleitos pelo voto popular. Não à toa lá nós temos essa carreira tão politizada. Governadores de estados, uma boa parcela deles que anteriormente foram procuradores gerais. Inclusive a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, ela era até recentemente procuradora-geral da Califórnia, que é o maior estado norte-americano. Diferentemente do que acontece por lá, aqui no Brasil, os procuradores, os promotores são alçados à carreira através de um concurso público. Então, eu acho que o único mecanismo para que nós pudéssemos politizar menos essa escolha seria que eles fossem eleitos pelo voto dos seus pares, os próprios pares escolhendo esses procuradores. Num método parecido com a lista tríplice, mas diferentemente do que acontece atualmente, o mais votado seria alçado ao cargo de Procurador-Geral da República. Porém, independentemente do método utilizado, é impossível nós dissociarmos a atuação de qualquer agente, e o próprio nome já nos diz, de qualquer agente político, de uma atuação política, independentemente deles terem sido alçados à carreira por escolha do presidente, por escolha do governador ou até por concurso público, porque essa atuação política, essa atuação ideológica é inerente a todos nós, seres humanos. Acácio, uma outra crítica ou elogio, depende do ponto de vista que é feito ao procurador Augusto Aras, é em relação ao desempenho dele sobre a força-tarefa da Lava Jato, né? Quando ele chega, ele concentra as investigações da Lava Jato, entende que há determinadas forças-tarefas em estados poderosas demais, excessivamente poderosas e ultrapassando o limite da legalidade. Ele matou a Lava Jato ou ele colocou o Ministério Público dentro da caixinha? Um pouco dos dois, Rafael. Por quê? A Lava Jato, indiscutivelmente, cometeu diversos excessos, mas também é indiscutível que, naquele momento, não havia qualquer força política ou jurídica no Brasil que conseguisse aparar as arestas da Lava Jato. Com a saída do Sérgio Moro, com aquelas denúncias de politização da atuação do Sérgio Moro, o Augusto Aras, com muita discrição, e acho que essa talvez tenha sido a grande demonstração da habilidade dele,
trouxe a Lava Jato para a Procuradoria-Geral da República e conseguiu, a partir dali, aparar todas as arestas. Ele conseguiu resolver todas as pontas que estavam soltas inerentes à Lava Jato. E, obviamente, ele conseguiu também, ao aparar essas arestas, evitar que problemas maiores surgissem a partir dos excessos cometidos pela Lava Jato. Não à toa, todas as decisões recentes que, de alguma forma, afetam a Operação Lava Jato, elas não têm efeitos tão contundentes. E por que ela não tem efeitos tão contundentes? Porque, ao longo do tempo, essas arestas mais graves foram sendo aparadas e a gente acaba vendo, neste momento, a gente acaba sentindo, sob o ponto de vista jurídico, só a ponta do iceberg desses excessos por conta da atuação da Procuradoria-Geral da República. Agora, para a gente fechar, doutora Cássio, olhando mais para frente, eu queria a análise do senhor em relação a cenários possíveis que nós temos. Na Procuradoria-Geral da República, há vários cotados para assumir a vaga de Augusto Aras, mas os nomes mais fortes que estão sendo ventilados é o do próprio subprocurador Antônio Carlos Bigonha, que é um crítico da Lava Jato, como a gente está falando, e tem um apoio de boa parte do Partido dos Trabalhadores. Temos o vice-procurador eleitoral, o Paulo Gonet, que tem um apoio claro de ministros do STF e é uma certa preocupação para o PT, essa ligação dele com essas personalidades que já estão na corte. E no STF a gente tem possivelmente Flávio Dino, talvez como o nome mais forte, ministro da Justiça, para ocupar esse cargo na corte que vai ser desocupado pela ministra Rosa Weber. Pensando nesses cenários possíveis, qual é a avaliação que dá para fazer? Lívia, eu acho que você foi perfeita ao vincular as duas escolhas, a escolha do Procurador-Geral da República com o do próximo ministro ou da próxima ministra do Supremo Tribunal Federal. E por quê? O Paulo Gonet, ele é uma preferência da própria corte, do próprio Supremo Tribunal Federal, enquanto o Bigonha é uma escolha do PT, daquelas alas mais fortes, mais ideológicas do PT. O Lula vai segurar essa escolha até que ele defina quem será o próximo ministro ou a próxima ministra do Supremo. Por quê? Caso este próximo ministro, seja mais alinhado à corte, aos ministros da Corte Constitucional, o Procurador-Geral da República será o Bigonha mais alinhado ao PT. Ou, caso a escolha do ministro ou da ministra tenha um viés mais ideológico, mais próximo ao PT, o Procurador-Geral da República será o Paulo Gonet, portanto, um gesto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a escolha do procurador servirá como um contraponto à escolha do próximo ministro ou da próxima ministra do Supremo. Por isso que não há pressa nessa escolha. O mandato do Augusto Aras vence hoje, o segundo mandato vence hoje. A rigor, a escolha já estaria anunciada, a tradição normalmente nos determina isso, mas o Lula, diante desse cenário, optou por prorrogar essa escolha e acredito que ela só acontecerá nos próximos 30, 40 dias. É um prazo bastante esticado, a gente vai ter que ficar aqui na curiosidade e analisando os cenários possíveis só, né, doutora Cássio? Queria te agradecer pela entrevista nesta manhã. Conversamos com o advogado Acácio Miranda da Silva Filho, que é doutor em Direito Constitucional. Bem-vindo sempre, doutora Acácio. Boa semana, bom dia. Obrigado, Lívia. Um grande abraço e é sempre um prazer. Bom dia.